Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre Bitcoin, cara. Tá acontecendo uma movimentação muito importante, onde ele tá fazendo o rompimento daquela região de 45, 44 mil ali, que a gente tava esperando que pelo menos ele conseguisse segurar pra continuar subindo. Ele tá fazendo o rompimento dessa região, então vamos conversar um pouquinho sobre isso e também um pouquinho sobre outras criptos. Vou falar aqui um pouquinho sobre alguns trades que eu tenho realizado ali no mercado futuro. Vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. Vamos dar início aqui ao vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o Bitcoin. Eu vou fazer uma análise hoje um pouco mais técnica pra aquela galera ali que gosta, né, de uma análise mais técnica de Bitcoin. Logo depois a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado futuro. Eu vou mostrar alguns trades que eu realizei aí nos últimos dias. É claro que eu não vou mostrar muita coisa, né? Eu comecei há pouco tempo, diferente da maioria ali que fica mentindo pra vocês, falando que operam alguma coisa e não operam. Eu comecei há pouco tempo a trabalhar com o mercado futuro. Então é claro que eu tenho uma movimentação bem baixa em mercado futuro. Eu tô trazendo mais como conteúdo aqui pro canal e eu vou mostrar pra vocês exatamente os tradezinhos que eu realizei e tudo que eu pensei antes de clicar no botão pra comprar ou vender, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, cara. Bitcoin, pra quem tá focado ali no longo prazo, é sempre interessante você olhar um pouquinho da dominância. Nesses últimos dias, por mais que a gente esteja vendo uma queda significativa no preço do Bitcoin, a gente tá vendo aqui, cara, que ele tá subindo legal, né? No caso da dominância, a gente viu aqui um aumento de quase 2% na dominância nesses últimos dias. Tá subindo aqui, tá, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, né? Tá batendo por volta de 42,07%, o que é bem legal, cara. Pra quem gosta de fazer uma análise focada em longo prazo de Bitcoin, isso aqui é sempre interessante pra você ficar de olho. Agora vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação de curto período que está acontecendo no BTC. Eu tenho certeza que já tem uma galera que tá desesperada, então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, rapaziada, a análise do Bitcoin hoje tá bem tranquila de ser realizada, porque ele tá fazendo toda uma movimentação simétrica pra gente aqui na tela. Então, se você já entende um pouquinho de análise gráfica, eu tenho certeza que você tá identificando tudo que tá acontecendo. Então, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, né, que ele, nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, ele já está fazendo o rompimento dessa linha de tendência. Nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, ele também está tentando fazer o rompimento desse fundo anterior, que seria por volta dos 44 mil. Ele não fez o rompimento ainda, tá? Ele tá tentando fazer o rompimento aqui. Caso ele venha fechar uns 2 candles aqui de 4 horas abaixo dessa região, já é para considerar um rompimento significativo desse fundo anterior, beleza? E a gente tá vendo que a movimentação padrão é o quê? Ele tá fazendo isso aqui, cara. Ele acabou de fazer esse topaço, ele tentou fazer a continuação de movimentação de alta, não conseguiu, ou seja, ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior, fazendo aqui, ó, o rompimento da linha de tendência de alta, ou seja, é uma movimentação de baixa que está acontecendo. E se está acontecendo uma movimentação de queda, o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar uma venda. Então, se você trabalha com day trade, cara, você tem que estar procurando uma venda nesse exato momento. Yuri, aonde que seria uma venda interessante pra gente fazer em Bitcoin? Cara, pelo gráfico de 4 horas, né, que seria o que eu tô analisando aqui, uma venda interessante pelo gráfico de 4 horas seria justamente você esperar o rompimento definitivo na região de fundo anterior, que é essa região de 44, 45 mil, e aí, cara, você vai ver o que? Ele procurando a próxima região de interesse. E, Yuri, qual que é a próxima região de interesse? Cara, na minha visão de mercado, a próxima região de interesse seria a de 42 mil, tá? Eu já expliquei isso no outro vídeo e tudo mais. Eu falei que os 42 mil, ó, é bem importante para esse ativo, ele já respeitou várias vezes aqui atrás, então na minha visão de mercado é o próximo ponto interessante que ele venha trabalhar, tá? Então caso ele venha fazer o rompimento desse fundo anterior de fato, é bem provável que ele venha buscar os 42. E aí sim, o que a gente está buscando? A gente está buscando uma venda, então a gente não vai comprar quando chegar no 42, a gente não vai comprar contra a tendência atual de mercado. A tendência que eu tô falando é a tendência de curto prazo, tá? Se a gente tá vendo que tá caindo, a gente não quer comprar, cara, a gente quer vender. Então a gente vai esperar ele chegar aqui no 42, a gente vai esperar o pullback da região de interesse anterior. Qual é a região de interesse anterior? É a região de 44, 45 que ele tá sofrendo para romper já tem um tempo. Então a movimentação, cara, é simples. Se ele romper aqui e for buscar o 42, vamos esperar o pullback na região de 44, 45 para fazer uma venda baseada em continuidade de movimentação. Cara, se você analisar isso aqui, que é o básico, de toda vez, cara, que você for fazer um tradezinho aí focado no curto prazo, né? Eu quero fazer um trade, um day trade, por exemplo, quero comprar agora para vender daqui a 5, 4 horas, para vender daqui a 15 minutos. Cara, se você utilizar essa análise básica, baseada, né, em continuidade de movimentação atual de mercado, eu tenho certeza que não tem como, cara, você no longo prazo sair negativo. Você sempre vai acabar ganhando um dinheirinho aí. Lembrando sempre, cara, que esse tipo de trade você tem que realizar ele com um alvo curto, tá, rapaziada? O alvo tem que ser curtinho, você não tem como ficar esticando isso aqui, por exemplo, até os 42 mil de volta, não. Então eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Vamos supor aqui que a gente já tem, né, essa região aqui de 44, 45 como importante, e ele venha a cair aqui agora, ele continuou caindo.
Veio aqui, ó, bateu nos 42. Já beleza, já aconteceu a movimentação que a gente quer. Começou a voltar aqui, entrou aqui na região de interesse, que seria de 44, 45. Aí aqui ele começou a ficar, ó, estabilizado, ficou de lado, até que ele deu o gatilhozão de venda, que seria aquela continuidade aqui, ó, aquele candlezão vermelho. Aqui já abre espaço pra gente fazer uma vendinha, né, baseado em toda a continuidade de movimentação. A gente faz uma vendinha aqui, ó, rompeu esse candle, a gente faz uma vendinha pra pegar uma porcentagem que nos convém. A gente não vai ficar esticando isso aqui até os 42, nada de trade longo, cara. Day trade é alvo curto, você não vai tentar pegar um movimento absurdo acontecendo em day trade, não, pelo amor de Deus, tá? Então aqui já abre o caminho pra gente pegar uma vendinha baseada em toda a continuidade de movimentação curta que tá acontecendo no gráfico aqui pra gente, beleza? Agora, Yuri, eu tô comprado do Bitcoin, o que você acha que pode acontecer? Então, cara, pra análise, né, focada em longo prazo, a gente tem que entender o seguinte, a pernada que tá acontecendo no Bitcoin agora é essa daqui, certo? Então a gente tá vendo aqui, ó, um pullback na região já quase de 50% de toda a correção de movimento dessa pernada principal aqui. Cara, um pullback de 50% já começa a ser um pullback não tão saudável quanto que a gente queria. Como assim? Cara, olha só, um pullback de mais ou menos 30%, que foi esse aqui que aconteceu, seria o pullback ideal, né, acontecendo em toda essa pernada para dar continuidade a uma movimentação de alta. E agora a gente viu que ele falhou esse pullback e tá vindo buscar as regiões de porcentagem maiores, ou seja, de 45%, 50%, que vai coincidir, inclusive, né, com esse ponto de 42 mil aqui embaixo. Ele já deixa de ser uma correção saudável, mas não fica tão ruim assim, tá? O que vai ficar ruim seria se ele realmente conseguisse romper aqui os 42 para buscar os fundos anteriores, que é por volta aqui de 34 até 38 mil aqui embaixo, tá? Aí sim vai ficar um negócio bem feio. Mas até então, sem desespero, como eu falei, vamos ver como que o ativo vai reagir ao chegar aqui nos 42. Caso ele tenha força suficiente para voltar, já é bem interessante, né? Ele deve voltar aqui nos 45, vai respeitar os 45, mas se a movimentação macro do ativo, meu irmão, for de alta, ele vai continuar subindo com toda certeza. E é por isso que eu tô falando, se você for fazer um day trade baseado em continuidade de movimentação de curto período, você tem que pegar uma vendinha bem curta, tá? Você vai pegar aquela movimentação de curto período, mas você tem que entender que a movimentação macro do ativo continua sendo aqui, ó, uma movimentação que ele tá todo engrenado para dar uma próxima pernada de alta. E é por isso que no day trade você tem que fazer um outro tipo de análise, cara, é uma análise focada no curto período mesmo, tá? Então, para você que tá fazendo hold ou swing trade, foi o que eu acabei de falar. Vamos ver como ele vai reagir ao chegar nos 42. Se romper os 42, já fica um negócio complicado, porque ele vai começar a buscar regiões de 34, 35, 38, que seriam esses fundos anteriores, beleza? E aí já começa a ficar um negócio bem complicado, cara. A gente vai ter que fazer uma análise aí de novo no futuro para ver como que ele vai reagir ao chegar nessas regiões aqui de baixo, tá? Mas até então, sem desespero, né? Você para de ficar aí desesperado só com essa queda aqui, que até agora não confirmou nada pra gente, beleza? Então, basicamente, a análise de hoje é essa, tá, cara? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mercado futuro da Binance. Então vamos lá, rapaziada. Eu já estou aqui com a Vector na tela e vamos conversar um pouquinho sobre esses dois trades que eu realizei aqui no mercado futuro. Nesses últimos dias eu quero mostrar exatamente tudo que eu pensei antes de clicar no botão de comprar ou de vender. Como eu acabei de explicar pra vocês, cara, day trade é aquele tipo de operação que você vai fazer num curto período de tempo. Então não tem como você ficar arrastando uma posição dependendo da estratégia que você está utilizando. E aqui tá uma prova disso, cara. Pra você que não tá enxergando, tá? O trade que eu realizei aqui, cara, foi de uma venda justamente nesse ponto e eu saí, ó, comprando aqui embaixo, ou seja, né, eu trabalhei vendido no caso. E agora você imagina se eu tivesse carregado essa posição, por exemplo, até esse fundo anterior. Ah, eu vou vender aqui porque eu acho que esse mercado vai continuar caindo eternamente. Cara, não é assim que funciona. Day trade é uma operação de 15 minutos, 20 minutos. Eu não tenho como carregar isso aqui para fazer R$1 milhão com um posicionamento, beleza? Então, cara, qual foi a análise utilizada aqui? Análise simples de continuidade de movimento. É o que eu sempre falo para vocês em todo santo vídeo que eu faço. Então, basicamente, a gente tá vendo o Bitcoin fazendo essa movimentação de queda, lembrando que eu tô no gráfico de 5 minutos aqui, tá, gente? Então, ele tá fazendo toda essa movimentação, ele tá desenhando uma movimentação de queda. Ele acabou de fazer o rompimento desse fundo anterior, beleza? Ele acabou de voltar aqui em cima testando esse fundo anterior. Ou seja, qual é a movimentação que a gente tá vendo? A gente tá vendo ele fazendo isso aqui, ó, movimentação de queda padrão. Testou o fundo anterior para continuar caindo. Então o que eu quero fazer? Eu quero vender, eu não quero comprar esse mercado. Muita gente olha o mercado caindo, o cara quer ficar comprando, o cara quer adivinhar aonde que é o fundo. Não, cara, você tem que pegar a continuidade de todo o movimento, pelo amor de Deus, é coisa simples. E aqui foi isso que eu fiz. Como ele tava caindo, o que eu fiz? Eu esperei ele montar aqui mais um pivôzinho, né? Eu peguei ele atrasado, lembrando sempre, tá? Eu não consegui ver
ele montando esse primeiro pivô de baixa. Então o que ele fez aqui, ó? Ele armou esse primeiro pivô. Pivô é quando ele faz isso aqui, né, rapaziada? Ó, ele veio, fez um topo e armou o pivô. E eu peguei o rompimento desse pivô para dar continuidade a toda essa movimentação que já estava acontecendo. Só tem que eu não carreguei o negócio eternamente. E se eu tivesse feito, provavelmente eu teria perdido dinheiro, porque o negócio acabou voltando na minha cara. Então por isso que é muito importante, cara, você sempre ter, né, a sua estratégia de ponto de entrada, ponto de saída para ganho e ponto de saída para perda. No meu caso aqui, a minha entrada foi justamente nessa venda do rompimento desse pivô, a minha saída para perda já ficou aqui em cima, que a gente chama de stop, e meu stop gain ficou aqui embaixo na mínima desse candle anterior. Acabou que ele continuou caindo e me deu o ganho aqui embaixo, mas caso ele tivesse subido aqui direto, ele ia me estopar aqui em cima, mas eu já tinha toda a minha estratégia programada, cara. Ficou basicamente aqui o que a gente chama de stop 1 para 1, né? O stop 1 para 1 é basicamente quando a gente tem um ponto de saída para ganho exatamente com um ponto de saída para perda. Então se a gente está entrando para ganhar 1 ou então perder 1, tá entendendo? É 1 para 1 esse tipo de stop. Então basicamente foi isso que eu pensei aqui e mais uma vez eu vou reiterar, cara, quando você faz uma compra ou uma venda baseado em continuidade de movimentação para day trade, tenta não carregar muito o seu trade, já bota um alvo curto ali para você conseguir ter uma estratégia bem legal, beleza? Vamos falar agora do próximo trade que eu fiz, que foi em Ape. Já estou aqui com o gráfico do Ape na tela e vamos conversar um pouquinho sobre o trade que eu executei no dia de hoje. Esse aqui eu consegui carregar bastante, justamente porque o meu stop de perda era muito longo, então eu acabei que botei o meu stop de ganho também longo para ficar um risco parecido com o ganho. A gente sempre tem que trabalhar com risco-ganho positivo para conseguir sair ganhando no mercado, certo? Então basicamente, cara, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, olha só, já vou dar até um zoom menos aqui no gráfico para você entender. Olha só, a gente está vendo aqui, cara, que eu já tinha marcado esse quadradão, tá vendo aqui? Esse quadradão como uma região de interesse. Por quê? Porque ele era esse fundo anterior e também esse fundo anterior. Então eu sabia que essa região era uma região que o ativo poderia ficar, né, respeitando caso ele voltasse a subir. E aí o que aconteceu? O mercado hoje, para quem não viu, ele abriu em queda em basicamente qualquer ativo. Ele abriu aqui embaixo, olha só. Quando deu 9 horas da noite, né, ele já abriu aqui caindo tudo e eu falei, cara, eu vou pegar essa volta desse movimento. Então se ele vai voltar, aonde que ele vai voltar? É o que eu sempre falo, ele vai voltar na próxima região de interesse. Aonde que é a próxima região de interesse? Próxima região de interesse é naquele quadradão que eu falei para vocês aqui agora. Então o que eu vou fazer? A gente sabe, né, quando a gente tem uma região de interesse onde ele é um retângulo, pô, cara, se é um caixote, a gente sempre vai entender que quando o ativo ele entra para dentro desse caixote, ele vai buscar o topo do caixote para ficar brigando em topo, fundo de caixote, tá? Essa é a análise que a gente sempre tem que fazer quando a gente identifica uma região como um caixote. Nesse caso aqui, eu já imaginei, eu falei, cara, olha só, eu vou pegar, ele acabou de formar, né, esses dois candles bonitões aqui de verdes aqui que você tá vendo, ó, para voltar todo esse movimento. Eu falei, cara, esse aqui é o meu gatilho de compra. Vou fazer a compra aqui no rompimento desse pivô. Ainda comprei atrasado, cara, porque a plataforma ontem tava, hoje, né, tava com um delayzinho e eu acabei comprando um pouquinho atrasado. Mas enfim, peguei o rompimento de todo esse movimento e aí o que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou carregar até a parte superior daquele quadradão que eu tinha marcado lá, que seria o caixote. Eu vou carregar ele até a parte de cima do caixote. Por quê? Porque se o preço vai entrar aqui dentro do caixote, com certeza ele vai bater na parte de cima do caixote para ficar brigando aqui dentro até ou ele cair ou subir. Mas o que importa é que quando ele entra no caixote, ele vai trabalhar nas duas extremidades. Então eu ia carregar, cara, até a máxima desse caixote. Só que quando ele chegou aqui, cara, ele já tava dando ganho para mim. Tão interessante que eu acabei executando ali a minha saída na mão. Inclusive tava na hora da janta, né? Foi, no caso, ontem à noite isso aqui. Então tava na hora da janta. Eu falei, ah, cara, eu vou sair daqui mesmo. Já botei a minha saidinha aqui, botei meu dinheirinho no bolso e é isso e pronto. Lembrando, cara, que isso aqui é um mercado onde a gente trabalha bastante alavancado. Então você tá vendo um tradezinho curto aqui, cara, mas dependendo da alavancagem que você faz, tu consegue tirar $100, $300, $50 aqui de forma bem tranquila. Ainda mais um tradezinho desse aqui, cara, que você tá vendo que eu consegui carregar bastante quando se trata ali de um day trade baseado, né, em um curto período de tempo. Então, basicamente, rapaziada, a análise de hoje é essa. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gosta, meu querido, desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abração, valeu e tchau, tchau. Today.